Vamos falar de um assunto muito importante nos dias atuais, viu? É o surto psicótico. Essa daí é a doutora. Oi, gente, tudo bem? Ó, você conhece alguém que teve um surto psicótico? Mas o que que é exatamente um surto psicótico? Vamos saber agora com a doutora Camila, que vocês viram aí agora, doutora Camila Sobral Fragano, que é psiquiatra, tá? Ela vai falar pra gente sobre esses surtos que estão acometendo várias pessoas. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem, e você, Fernanda? Um prazer te receber aqui pela primeira vez, viu? Obrigada, o prazer é meu. Doutora, o que que é um surto? O que que a gente pode considerar um surto psicótico? O surto psicótico, ele pode ter três sintomas principais, que Uhum. são os delírios. O tipo mais comum seria o delírio persecutório. A pessoa acha que tem uma pessoa, um grupo de pessoas que pode estar querendo fazer mal para ela, prejudicá-la de alguma forma, então ela fica com Uhum. muito medo. Fica nessa neura. Isso, achando que pode estar sendo vigiada, perseguida de alguma maneira. O Aham. outro sintoma seriam alucinações, a mais comum é auditiva, então às vezes a pessoa pode ouvir vozes, geralmente as vozes têm conteúdos negativos, de ameaça ou ofendendo a pessoa. Uhum. E um terceiro sintoma que seria a desorganização do pensamento, do discurso, então a pessoa fica confusa, pode falar às vezes coisas sem sentido, tem dificuldade de ter um diálogo coerente. Entendi. São os três principais sintomas. E quais as causas de um surto psicótico? Então, podem ter várias, né? Dentro dos transtornos da psiquiatria, num contexto de uma esquizofrenia ou de um transtorno bipolar, uma depressão muito grave, às vezes, pode evoluir com sintomas psicóticos, mas podem ter outras causas, uso de drogas, principalmente Uhum. maconha, cocaína, algumas Olha drogas só. podem desencadear um surto psicótico. Uhum. Medicamentos, às vezes, podem fazer Mas isso. a doutora fala, durante o uso, a pessoa usou e vai ter o surto? Ou pode ser quando ela não está sob o efeito da droga? Geralmente é quando usa. Então, a pessoa usa a droga e aí, sob o efeito da droga, ela pode ter esse surto Uhum. desencadeado. E aí, às vezes, isso pode passar a hora que passou o efeito da droga, mas às vezes isso pode se manter depois. E aí precisa Mesmo, tratar. mesmo depois, Sim, sem o efeito da droga. exatamente. Por isso que na Entendi. adolescência é tão perigoso o uso de drogas. Porque às vezes pode, se a pessoa tem uma predisposição genética, com o uso de maconha ou de cocaína, ela pode desencadear um surto Entendi. desse. E é genético, então, essa questão do surto? Não, depende da causa, né? Às Tá. vezes não, às vezes alterações clínicas, problemas na tireoide, por exemplo, podem causar. Por Olha isso que é só. importante a investigação, né? Quando você faz a Uhum. avaliação, você diagnostica isso, aí você tem que procurar as causas que podem estar Entendi. desencadeando aquilo, pedindo exames, fazendo toda uma avaliação É, clínica. isso que eu ia te perguntar agora, como é que fecha um diagnóstico de surto O psicótico diagnóstico é mesmo? clínico, então você avaliando a pessoa, conhecendo, tirando a história com algum parente próximo, Uhum. e tendo esses sintomas que eu coloquei, você pode fechar esse diagnóstico. Mas as causas, às vezes, você precisa de exames complementares para identificar. Entendi. E aí você precisa tratar. Se você identificar alguma doença, você precisa tratar aquilo, não só tratar o surto psicótico, mas você tem que tratar a causa de base. Entendi. E é comum as pessoas ficarem agressivas nesses surtos? Porque a gente vê pessoas que quebram as coisas, saem no meio da rua, quebram lojas, quebram supermercados, enfim. Mas assim, é que isso chama a atenção da mídia. Então as pessoas Aham. ficam com na imaginação de que as pessoas em surto psicótico são agressivas. A maioria não é. A Jura? maioria não. Muito pelo contrário, as pessoas num quadro de transtorno mental, às vezes elas são muito mais vulneráveis a serem agredidas do que elas são os agressores. Entendi. Mas alguns casos, às vezes em uso de substância, ou quando a pessoa é confrontada, como ela está com muito medo, Uhum. às vezes um parente que é mais leigo, que fala, não, isso é coisa da sua cabeça, isso não está acontecendo, que Uhum. confronta, aí a pessoa pode ficar mais agitada e mais angustiada, e ela pode, em algum momento, acabar ficando agressiva, mas não é o comum. Uhum. Não é comum. Tem tratamento, né, doutora? Sim. Quais são os tratamentos para uma pessoa que está sofrendo disso? O tratamento ele é sempre individualizado, porque depende muito de quais sintomas, qual a gravidade dos sintomas, né, de como Uhum. das causas. Mas geralmente após a avaliação tem a introdução do medicamento, orientação para a família. Em alguns casos mais graves pode necessitar de internação, né? Entendi. Já está chegando pergunta aqui no nosso WhatsApp. Pode mandar você também. Se você está sentindo algum sintoma desses que a doutora está falando, manda no WhatsApp 991765602. Aqui a Marlene, ela mandou o seguinte: boa tarde, já tive muita ansiedade e medo. Será que isso é um sintoma, alguma coisa que vai levar ela a ter um surto psicótico, doutora? Dá para falar isso?
Não, ansiedade e medo são sintomas muito genéricos, né? Mas às vezes a própria sensação de ansiedade pode dar um medo, porque na verdade a ansiedade ela é um medo de alguma coisa ruim que vai acontecer no futuro. Então a própria ansiedade pode gerar medo, não necessariamente um surto psicótico. Entendi. Mas por via das dúvidas precisa passar pela avaliação de um psiquiatra. Precisa procurar ajuda, né? Sim. O preconceito atrapalha nessa busca por ajuda? Essa questão que a doutora falou da família, isso aqui é frescura dele, vai passar. Sim. Atrapalha, né? Atrapalha muito a busca por ajuda, porque tem aquele estigma, né, do transtorno mental, do psiquiatra. Então, as pessoas ainda têm no imaginário de que não vai no psiquiatra porque não é louco, que o psiquiatra vai internar, vai dopar, né? E não é isso. Na verdade, o psiquiatra é o médico que vai ajudar a diminuir o sofrimento mental, reestabelecer a funcionalidade daquela pessoa, melhorar a qualidade de vida, né? E muitas vezes as pessoas que convivem não entendem isso e até estimulam a não ir, levam em outros profissionais, ou às vezes até depois no segmento, no tratamento, que é muito importante, porque depois que você sai do surto, tem um segmento que precisa ser feito, né? Então, às vezes, as pessoas acabam abandonando o tratamento depois por causa desse preconceito. Entendi. A Alana Vieira está perguntando aqui no WhatsApp se o surto psicótico pode levar à morte. O surto em si não, mas a pessoa fica mais vulnerável, às vezes, a cometer suicídio ou se colocar em situação de risco, né? O surto em si não. Mas o contexto, as situações que ela pode se colocar em risco, né? Olha, aqui tem mais uma pergunta, doutora, não tem o nome aqui, mas ela diz o seguinte, tem um sobrinho que quando fica nervoso quebra tudo. Ele pode estar em crises, em surtos, tendo surtos, doutora? Precisa avaliar, como eu falei, tem que avaliar caso a caso, mas difícil falar. Às vezes a pessoa tem mais uma dificuldade de regulação emocional, né? Uma baixa tolerância à frustração, e aí ela não sabe lidar com aquele sentimento de frustração, de nervosismo, né? Geralmente, num surto psicótico, a pessoa tem uma quebra com a realidade, então ela não tem crítica de que aquilo está acontecendo com ela, né? Então, não passa logo, né? Ela fica por um período naquela situação. Não é assim, tô nervoso, quebrei tudo e aí já passou. Pode durar até quanto tempo um surto psicótico, doutora? Varia muito, né? De um dia, dependendo do qual a causa, a meses. Nossa, a pessoa pode ficar meses. Meses, sem o tratamento adequado, pode. Aí, mas estabelecendo o tratamento, às vezes a recuperação pode ser rápida. Então, gente, viu algum sinal, alguma coisa que está diferente, tem que procurar ajuda, tem que parar com essa besteira de que ir no psiquiatra só vai no psiquiatra quem é doido. Isso não existe, gente. Isso é coisa de antigo. Pode parar com isso. Né, doutora? Vamos dar bronca aqui ao vivo, porque hoje em dia, ainda mais nessa era tecnológica, que as pessoas estão muito mais ansiosas, não é verdade? Sim. Eu acho que os psiquiatras é que estão ficando quase doidos de tanto atendimento. É verdade. Não é verdade? Obrigada, viu, doutora Camila? Eu que agradeço. Muito obrigada. E eu quero que a doutora volte aqui para falar mais vezes com a gente. Viu? Vai ser um prazer. Obrigada. Obrigada.